E se eu te ensinar uma técnica, aliás, uma filosofia de vida que vai virar o jogo da sua vida, onde você vai deixar de ser dominado por suas emoções? Eu vou te ensinar algo aqui que pode mudar o rumo da sua vida. Então fique comigo até o final, porque vai valer muito a pena. Para quem não me conhece, está chegando agora, né? Eu dei uma sumida, mas eu estou voltando a gravar conteúdos aqui no YouTube. Meu nome é Anderson Machado. Já me segue aqui se você gosta de conteúdo de espiritualidade, despertar da consciência, inteligência emocional e espiritual. Eu quero te falar sobre um tema muito importante hoje e que virou uma chave na minha vida, que é algo que você praticando, você consegue transformar a sua vida. Por quê? Porque a pessoa que está no caminho do despertar, ela tem que entender. O fato principal, eu acho que é você começar a olhar para dentro. Você começar a entender o seu papel de observador. E você moldar a sua realidade como você deseja. Por quê? Porque nós viemos aqui nesse planeta para cumprir um propósito, que é viver da melhor forma possível. Viver com amor, alegria. Então, nós temos que aprender a dominar as nossas emoções. Viver mais no presente, para não deixar a mente nos dominar, né? Então, hoje eu quero trazer para vocês a lei do pêndulo. Por quê? O pêndulo, quem aí já estudou sobre leis herméticas, conhece a lei do ritmo, onde tudo tem o seu ritmo, né? Tudo oscila. E o pêndulo vai para um lado e vai para o outro. Então a sua vida hoje pode estar de uma forma que não está tão agradável, mas pode ter certeza que ela vai voltar a ficar boa. E se a sua vida às vezes está numa situação eufórica, eu vou te explicar como você mudar isso. Na verdade, você continuar vibrando alto, mas com equilíbrio. Porque da mesma forma que você vibra de um jeito, você pode atrair da mesma proporção contrária do outro. Então tudo, eu vou falar sobre uma maneira geral aqui, no início vai ficar meio confuso, mas vocês vão entender no final, tá? O que acontece? O pêndulo, ele vai para um lado e para o outro. E você aplicando essa técnica, né, do pêndulo na prática, em sua vida, você vai primeiramente aplicar. Para aplicar, você tem que entender alguns conceitos. O primeiro, que é um conceito universal chamado equilíbrio. Na natureza, tudo há equilíbrio. Tudo que você parar para observar tem o equilíbrio. Se não está em equilíbrio, está em desarmonia, né? Então, a cadeia alimentar, às vezes tem um ambiente em que tem as cobras ali no ambiente. Por que elas estão ali? Elas estão ali porque elas têm que estar, porque tem os predadores para ela, tem a alimentação para ela, tem a fauna, a flora que ela precisa estar ali. E não só na natureza, né? Nas nossas emoções também tem equilíbrio. E você já vai entender isso, né? Vai entender como obter esse equilíbrio. Existe um conceito chamado também de potencial excedente. Tudo aquilo que você quer desesperadamente, ansiosamente, gera um efeito rebote, um efeito contrário da mesma proporção em você. Quando você quer, de repente, assim, algo muito, você quer demais algo, sabe? Você cria ansiedade, você cria desespero. E quando você quer muito algo, o que você está dizendo para o universo? Qual a linguagem que você está passando para o universo? Qual a vibração? Porque o universo entende a nossa vibração, é a única linguagem que ele entende. Qual é a vibração que você está passando para o universo? Quando você quer muito algo, você não tem aquilo. Então você vibra escassez. Então você está vibrando escassez. O que você vai atrair? Mais daquilo para você. Então, quando você quer algo, por exemplo, você quer muito marido, muito uma esposa, quer muito casar, muito ter, sabe? Aí, às vezes você vai estar tão desesperadamente procurando isso que vai acontecer tudo ao contrário para você não obter aquilo que você quer. Isso é só um exemplo rápido aqui para você entender. E tem um conceito também que a gente vai juntar tudo isso numa panela e vai entender de uma vez esses três conceitos, que é o conceito de conservação de energia. O que seria isso? Esse conceito diz que quando você empurra o pêndulo para um lado, ele volta na mesma proporção para o outro lado. Como nossas emoções, por exemplo, ora estamos muito tristes, desanimados,
cabisbaixos, né? E ora estamos alegres, entusiasmados. Então, de acordo com a lei do pêndulo, no princípio da conservação de energia, da mesma maneira que você vive os momentos difíceis, negativos, com a mesma intensidade você vai, e exata proporção, mesma intensidade e proporção, você vai vivenciar as energias positivas também. Você já deve ter conhecido ou conhece alguém, ou quem sabe não é você mesmo, uma pessoa que vive eufórica, exageradamente alegre, expansiva, né, ao extremo. Sabe aquelas pessoas que estão sempre eufóricas e expansivas? Mas aí, quando o pêndulo vai para o outro lado, o pêndulo te puxa com força. E essa pessoa que você conhece, ou pode ser você, não importa, você vai para baixo e fica extremamente triste, desanimado. E você, às vezes, sabe, está passando por isso. Você, às vezes, está num momento difícil da sua vida. Eu entendo. Todos nós oscilamos em momentos difíceis e em momentos bons. Então, quando essa pessoa, às vezes, que ela é muito eufórica, ela vai para o oposto, né, o extremo oposto, ela está muito eufórica, muito feliz quando algo acontece, ela perde o rumo até, sabe? Porque a euforia é um tipo de ansiedade. E quando você está ansioso, né, quando você está eufórico, você perde o seu foco, perde a sua concentração, perde a criatividade. E você toma atitudes, às vezes, que você não consegue nem imaginar como você fez aquilo. E você, às vezes, se arrepende. É a falta de controle emocional, a falta do equilíbrio emocional. E o pêndulo volta na mesma proporção e vai para o outro oposto. Quando essa pessoa fica triste, ela fica triste de verdade. Ela fica muito para baixo. Aí ela não consegue agir, não consegue botar os projetos em prática, não consegue fazer uma atividade física que ela tanto queria fazer, porque ela fica depressiva, fica desanimada, fica muito para baixo. Essa pessoa às vezes mergulha e se deixa levar pelo extremo das emoções. Então, você entendendo isso, que eu vou te passar aqui, que é o pulo do gato, sabe? Você vai conseguir deixar esses momentos mais equilibrados. Por quê? Porque, gente, entenda o seguinte, se você está passando por um momento difícil na sua vida, um momento doloroso, um momento que realmente está te trazendo muita angústia, muita dor, não é para você deixar de viver isso. Nós somos seres humanos, estamos aqui para vivenciar nossas emoções. É para você sentir isso, mas com equilíbrio. Por quê? Isso é passageiro, isso é só um pêndulo. Quando você entender isso, que ele vai voltar para o outro lado, e você vai entender, porque aqui só tem pessoas que querem despertar, estão nesse caminho, estão procurando equilibrar suas emoções. Então, você procurando equilibrar suas emoções, quando você começar a observar, se botar no papel de observador e perceber que você está indo muito para um oposto, para um extremo, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer quando acontece isso? Quando você perceber que está indo para o extremo negativo, você vai simplesmente parar de querer controlar e se deixar sentir esses sentimentos. Se permitir sentir, mas com equilíbrio. Entenda que isso é passageiro e não vai buscar desesperadamente ir para o outro lado por causa do potencial excedente que eu falei anteriormente. Tudo aquilo que você quer com desespero, com muita vontade, mas aquilo que você quer muito, você está vibrando que você não tem. Então você às vezes mergulha fundo, né, no extremo negativo. Aí o pêndulo vai voltar. Você sabe que ele vai voltar. E se você ficar criando resistência, tentando controlar, não se deixar levar pelo fluxo do universo. Se deixar levar pelo fluxo não é você ser passivo. Pelo contrário, é você agir, mas agir com equilíbrio, com inteligência emocional. Você acaba ativando, sabe, um poder dentro de você. Todos nós temos esse poder, que é o poder do equilíbrio dentro da gente. Você, às vezes, deve admirar muitas pessoas que são centradas. O que é uma pessoa centrada?
vem de centro. A pessoa está centrada, equilibrada. É uma pessoa que vive no centro. Ela vive as emoções, ela sente as emoções. Ela é um ser humano, sente. Só que ela está cada vez mais perto do centro. É impossível a gente ficar no meio do pêndulo o tempo inteiro. Não tem como a gente ficar no meio. O pêndulo sempre vai oscilar para um lado e para o outro. Só que quando você começa a controlar, isso é hackear as suas emoções. É você começar a controlar essas emoções ao ponto de, quando você ficar triste, você vai ficar triste. Você vai sentir, você vai se permitir sentir isso. Você não vai reprimir esses sentimentos. Ele vai oscilar para o lado negativo, mas ele não vai para o extremo, porque você sabe que ele vai voltar. E quando ele volta pouco. Ele volta pouco. E ali você vai ficar feliz. Você vai ficar feliz. Só que você, sendo uma pessoa centrada, uma pessoa mais equilibrada, você vai vivenciar aquela emoção. Você vai vivenciar aquele momento de euforia, de felicidade. Euforia não, né? Porque euforia já é o exagero. Um momento de felicidade ali. Mas centrado, equilibrado. Você vivendo aquele momento de uma maneira leve, né? De uma maneira em que você esteja mais próximo possível ali do centro. Você controlar isso, sabe? Você não querer desesperadamente, se você está passando... Às vezes a gente está passando por uma situação muito ruim e vem nossos amigos, né? Muitas vezes falam, vamos embora para cima, levanta, erga essa cabeça, bora. E você força, você não está numa emoção, numa vibração legal, você força aí para o lado positivo, você cria resistência, você não se deixa vivenciar aquele momento, você não se deixa ir pelo fluxo do universo, porque você tem que passar por aquilo. Nada na vida é por acaso, tudo a gente tem que passar. E às vezes, algo negativo, muitas vezes, né? A maioria das vezes é que elas vêm para desafiar a gente, para a gente aprender com aquilo, com os erros, para a gente aprender com as emoções negativas também. As emoções negativas não são ruins, muitas delas são para nos proteger. O medo, a raiva, muitas vezes são para nos proteger. Só que a gente tem que saber vivenciar elas controladamente. Então, gente, é isso, né? Quando você começa a entender que, sabe, às vezes você está no lado oposto, extremo também, do lado positivo, porque muito se fala de como controlar as emoções negativas, mas pouco se fala de como controlar as positivas também. Porque pode ser de um lado e pode ser do outro. E às vezes você está muito eufórico, você está vendendo bem, ganhou bônus, ganhou um salário muito alto no mês, você fica muito eufórico, muito feliz, sabe? Uhul, tá tudo dando certo. E você cria uma ansiedade, você para de criar foco, você não consegue se controlar, porque você perde o controle das suas emoções. Quando você está muito eufórico, que é uma espécie de ansiedade, você perde o controle. Então você começa a gastar o dinheiro de uma maneira desenfreada, você começa a pagar rodada de cerveja para todo mundo, quer fazer festa, quer comemorar, uhul, vamos sair para comemorar, tem que gastar mesmo. E aí o que acontece? O pêndulo vai voltar. E quando você está muito no extremo, ele volta com força. Ah, Anderson, quer dizer então que não é mais para eu ficar feliz? Não é mais para eu comemorar? Claro que não, eu não estou falando isso. Pelo contrário, a gente deve sim comemorar, a gente deve viver o maior tempo possível na alegria, no amor, na felicidade, buscando o amor, que é a conduta, né? A nossa conduta deve ser de amor com o próximo, de amor com a gente. Só que a gente tem que controlar isso. Já dizia o mestre Buda, né? Procurar sempre o caminho do meio. Então, uma pessoa centrada, uma pessoa equilibrada, gente, vocês entendem o quão poderoso é isso? O quão poderoso é você começar, por quê? Porque despertar da consciência, você começar a despertar, é isso também. É você começar a olhar para dentro, é você entender que você é um ser humano que está vivenciando uma experiência humana aqui, para você começar a observar os seus pensamentos, sentimentos, emoções, porque vai afetar em seus comportamentos, vai afetar nas suas ações. Então comece a observar, despertar é olhar para dentro. Eu vou trazer um vídeo depois falando sobre só existe você, porque assim, as pessoas às vezes elas vibram em emoções baixas nesse sentido de separação, mas não há separação. Não há separação no universo. Vou trazer um vídeo mais completo sobre isso,
Bota aqui nos comentários, e se esse vídeo está fazendo sentido para você, já escreve aqui, ó, eu sou um ser desperto, ou então eu decido mudar a minha realidade agora. Bota aqui, esse gesto é simples, mas é para eu entender que você está assistindo até aqui e que você está a fim de mudar. Se esse vídeo também fez sentido para você, já compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai levar para mais pessoas. O meu intuito aqui é gravar alguns vídeos assim no estilo de áudio, para quê? Para você ir ouvindo quando você vai fazer uma atividade física, quando você vai dormir ou quando você acorda. E também às vezes fazer uns mais curtos, aparecendo também, falando com vocês. Mas eu quero fazer uns vídeos mais longos, tipo estilo aula assim, né? Para poder passar tudo que é bom que eu tenho aprendido. Porque o que é bom a gente tem que passar para frente. Então, resumindo tudo, gente, olha só, o pêndulo ele sempre vai para um lado e para o outro. E você precisa se permitir sentir as suas emoções. Só que o hack disso tudo, você hackear é o quê? É você começar a observar as suas emoções e não se deixar a mergulhar profundamente nelas. É você tentar ao máximo equilibrar essas emoções. Se você ficar feliz, você fica feliz, mas não precisa daquela euforia exagerada. Tem momentos na vida em que a gente vai ficar eufórico. Mas nós somos seres humanos. Tem momentos na vida em que a gente vai ficar muito para baixo. Vai ficar arrasado. Só que não se deixe, não deixe que isso seja regra na sua vida. Deixa que seja uma exceção, uma vez ou outra. Porque quanto mais centrado, mais equilibrado você tiver, mais você consegue atrair coisas boas para você. Mais você consegue viver no momento presente, que é o único momento que existe. Vou trazer mais vídeos também sobre isso. Bota aqui nos comentários também se você quer algum tipo de conteúdo específico para eu estar trazendo para você. Porque você está no controle das suas emoções. Não para de falar que você é dominado pelas suas emoções. Sabe? Você tem que saber controlar elas e ser uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, uma pessoa que procura sempre estar no caminho do meio, né? Porque isso já vem vários mestres falando há muito tempo sobre isso. Então isso é inteligência emocional, isso é resiliência emocional, é você dominar as emoções no sentido do equilíbrio e nunca mais você queira algo desesperadamente, porque isso, essa lei, eu espero que vocês tenham entendido isso. Tudo que você quer muito desesperadamente, você cria uma ansiedade tão grande, mas tão grande, uma escassez tão grande no seu... Você está vibrando a escassez, a falta tão grande que você vai atrair mais daquilo para você. O efeito rebote é trazer mais coisa ruim para você. Então para e aprenda a controlar isso. E entenda que todo momento que você estiver vivendo, seja ele muito bom ou muito ruim, o pêndulo vai para o outro lado. Então quanto mais equilibrado você tiver, menos impacto você vai sentir, tanto no positivo quanto no negativo. Porque você vai falar, mas viver uma emoção positiva alta é boa. Mas você vai querer viver ela no negativo tão alto assim também? Porque o pêndulo, ele é certeiro. Se você vibrar muito alto, numa vibração de euforia, o pêndulo volta de uma maneira forte e derruba você. Então, pessoal, eu sou o Anderson Machado, já me segue aqui, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém, curte o vídeo, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer, porque com a sua ajuda eu tenho certeza que a gente vai muito mais longe, porque sozinho a gente chega longe, mas juntos chegamos muito mais longe. Eu quero contribuir, nem que seja com uma pessoa, que eu bater no coração dessa pessoa. Se esse vídeo serviu para você, comenta aqui e juntos, bora despertar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.